Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje eu vou retratar um tema muito interessante, que é um mini curso sobre escala. A definição simples da escala é confronto entre dimensões e objetos. Você vai confrontar dois elementos, daí você tira a real grandeza desse objeto em relação aos outros objetos e ou natureza. Então, eu trouxe aqui um objeto muito conhecido de todos, que é um container. Esse container ele tem um significado para ele estar aqui. Ele estar aqui porque ele vai ser processo de um mini curso de maquete. Então, hoje é primeira parte da aula sobre maquete. E nós vamos pegar o tema que está inserido dentro do mini curso da maquete, que é a escala. E escala é uma grandeza. Então, no Brasil, eu vou encurtar um pouco. Nós utilizamos muito a escala 1:50, 1:100. E em outros países, em outras áreas, cada área usa uma grandeza, uma escala para definir. Em outros países, em polegadas e assim sucessivamente. Pois bem, esse container aqui, quando nós fizemos a aquisição dele, nós já sabíamos a escala dele. Mas suponhamos que eu queira conferir essa escala. E depois nós vamos destrinchar o propósito disso tudo. Existe um propósito nesse conhecimento, nessa métrica chamada escala. Como ele está na escala 1:50, ou container, coisa assim importante, ele existe uma medida padrão, porque ele é empilhável. E esse container é um container interessante, ele contém todas as grandezas, os detalhes, ele é rico em detalhes, né? E ele contém todas as especificações técnicas, talvez algumas delas por medida, por força de normas técnicas, algumas sugestivas e outras reais. Por exemplo, aqui já tem as grandezas de tara, da grandeza quilo. Aqui em cima a gente pode ver, ó, a carga que ele suporta, né, tá em pounds e em quilogramas, né, LBS quilogramas. Tem a tara, né, qual é o peso do container, né? Tem tudo aqui, tá tudo especificado, a altura dele tá especificado em pés, né? Se eu der um zoom aqui, se eu não me engano, ele vai estar 9,6 pés. Mas o nosso objetivo é transpor para uma escala simples, para que a gente comece a ter uma referência. Para quê? Para nosso curso de maquete, nós possamos construir cenários. E cada um constrói o cenário segundo a sua conveniência, né? Ou a sua lógica melhor. Vamos lá. A altura dele, como ele está em escala 1:50, e o container tem uma certa altura padrão, tá lá 2,70 aproximados. Já a sua profundidade está 2,49. E já o seu comprimento total, essa escala aqui é uma escala de menor porte, a gente pega uma outra escala de maior porte e nós vamos ver que ele vai bater a casa dos 12,40 m. Ou seja, na escala, cada item corresponde ao item metro. Então, se aqui tem 12, tem 12 metros. Se aqui tem 2,7 aproximados, ele tem 2,7 metros. É uma grandeza.
Então, nós vamos adotar por hora a grandeza metro, só para a gente ter intimidade com o objeto e com a grandeza escala. Não vou entrar propriamente no objeto containers, mas ele vai ser de grande valia para a gente, para construção e entendimento do curso e do cenário que vocês possam construir a partir desses objetos em escala. Por exemplo, esse carrinho aqui, essa maquete, né? Na verdade, ele não deixa de ser uma maquete. Ele está na escala 1:43. Ele está um pouquinho desproporcional ao containers. Mas já dá para a gente ter uma noção da grandeza entre dois objetos. Essa é, por definição, a escala. E a gente vê que muito usualmente em filmes, né, eles usam até maquetes para fazer suas filmagens, de tão realístico que fica os objetos. E poucas vezes não consigamos perceber que aquilo tudo é um cenário construído para que fosse feito aquela exposição, aquele filme, aquele cenário foi todo construído. Hoje eu queria só trabalhar com vocês a grandeza e escala para a gente estar trabalhando no nosso cenário e dentro do nosso curso maquete. Aqui está o carro. Então, pessoal, por hoje seria basicamente isso. Seria trazer para vocês o conhecimento basicamente do que é escala. E nós vamos aplicar isso em todos os segmentos de produção da sociedade. Em tudo nós vamos aplicar a escala. É uma coisa simples, mas nós vamos aplicar a escala em tudo. Então, já queria de antemão trazer o conhecimento para vocês da escala que nós vamos aplicar no nosso curso de maquete. É o primeiro módulo que nós estamos aqui representando. Daí vocês vão poder construir prédios, casas, mini indústrias, ferrovias. Vocês vão estar podendo compor, na verdade, porque os objetos eles já existem. Então vocês, na verdade, vão estar compor cenários, né? Por exemplo, você não pode ter comprar um trem para uma ferrovia de 1 para 100 e comprar um vagão de 1 para 75. Ele não vai encaixar. Então, para tudo existe uma escala correta. E nós vamos aprender isso daqui para frente. Então, nesse primeiro módulo, eu fico por aqui e agradeço a todos a audiência. Muito obrigado, fique conosco e até a próxima.